É, a minha mensagem musical que eu faço todo ano novo está um pouco atrasada, né? Mas ainda está em tempo. As eleições ainda não esquentaram, que é quando o pedido de votos explícito é permitido, e também a Copa do Mundo está apenas começando. Então vamos lá. Escolhi um hino para levantar a nossa moral contra esses fatos que estão e estarão acontecendo, que colocarão em perigo a nossa soberania. Uma é a caracterização pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Isto coloca em risco a soberania nacional ao abrir espaço para ações militares norte-americanas sob o pretexto de combate ao terrorismo, ações militares aqui no nosso território, além de dar poder para a CIA de agir no nosso território sem pedir autorização. A outra é o apoio que os Estados Unidos darão à direita nas nossas eleições para ter mais um aliado. Isso é comprovado pelo Jamil Chad, mais um aliado. E o Brasil é peça-chave no xadrez geopolítico deles com a China. A direita vencendo, nos tornaremos um país vassalo dos Estados Unidos. País vassalo dos Estados Unidos, sem autonomia política e econômica, facilitando o acesso às nossas riquezas e até substituindo o Pix pelo Zelle, é o Pix deles, né, dos americanos, como sugeriu esse lesa-pátria, filho de ex-presidente preso. Então é isso. Mas eu sempre dou uma olhada como é que eles dizem? É o ano internacional que a ONU estabelece. E esse ano tem tudo a ver com o MST. Foram 3 anos internacionais. Normalmente é só um ano internacional de alguma coisa, mas esses foram 3 anos internacionais. O primeiro, Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável. E o MST faz parceria de assessoria com o governo venezuelano e com os camponeses venezuelanos, para a produção de alimentos com base na agrofloresta, o plantio consorciado com as árvores, e pratica agroecologia, faz práticas agroecológicas. O segundo ano é Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores. O MST pratica justamente o pastoreio racional voisin, que foi criado por um francês na década de 50, 60. Ele é um sistema de pastoreio que usa manejos do solo e busca o equilíbrio entre solo, pastagem e o animal usando fertilizantes naturais. É assim, MST caprichado, não é bom? E também o Ano Internacional da Mulher Agricultura. Esse é as mulheres, você sabe que as mulheres desempenham um papel protagonista na agricultura dentro do movimento. Então, saudações ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, dirigido pelo grande João Pedro Stedley. Então agora a gente vai para o hino, não é? O hino que a gente toca sempre, uma música. Então, o hino é o Fibra de Herói. Ele foi composto pelo Guerra Peixe, com letra de Teófilo de Barros, que era o diretor da rádio onde o Guerra trabalhava. É que com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, em 1942, foi criado pelo governo um concurso para eleger um hino que inspirasse o patriotismo dos brasileiros.
o Fibra de Herói foi o escolhido. O Caymmi concorreu também, o Ari Barroso também concorreu, mas o hino dele foi vetado porque ele fazia uma, como é que se diz, uma apologia pela paz. Então esse nem podia entrar. Mas então escolheram o Fibra de Herói. Ele foi gravado pelo Silvio Caldas e foi muito tocado pela emissora, né, durante a guerra, etc. Mas na inauguração do Maracanã, ele foi executado e foi tocado pelas bandas, fez um sucesso. Mas também acabou ficando como hino cívico, cantado nas escolas. Se eu cantar a segunda parte do hino, que eleva a moral, né? Que é Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não consentirá, etc. Né? O pessoal da minha geração, principalmente, vai lembrar. Conta-se também que o João Gilberto escutou a música, gostou e tocava para o pessoal essa sofisticada interpretação. O João Gilberto, quando chegou aqui, ele foi tocando com o pessoal, mostrava as músicas, né, que ele fazia aquela interpretação de bossa nova, e às vezes cantava para um compositor da velha guarda. E o cara fala, porra, que é isso, cara? Ele faz um balanço sensacional. Então, ele tocava, mas infelizmente não gravou, não fez essa gravação. Pena que não gravou. Eu, para minha interpretação incorporei na minha introdução, como vocês vão ver, a abertura do Pra Frente Brasil, né? Música do Miguel Gustavo, que foi feita para incentivar a torcida para a Copa de 70, tricampeonato. Essa abertura era tocada como chamada para a transmissão dos jogos da seleção. Essa abertura foi tocada pelas emissoras. Etc. Né? Essa abertura tocada. Mas eu coloquei ela na introdução, no começo da introdução, como uma referência ao mestre, pois o arranjo era do Guerra Peixe, meu mestre querido. Ela era tocada assim, então a Copa foi a primeira Copa transmitida em TV para o Brasil e veiculada com exclusividade por aquela emissora. Você se lembra? Aquela emissora que apoiou o golpe e apoiava a ditadura também, né? Fortemente apoiou a ditadura. E agora deu para apresentar uns PowerPoints capciosos, né? E depois, às vezes, teve que se retratar com aquela moça, estou me lembrando o nome dela. Então, acho e também naquela época, quando a seleção entrava em campo, né, isso era esquecido. E eram 80 milhões em ação para frente Brasil. Agora, nessa Copa também de 2026, a gente vai ter que fazer um certo alinhamento, né? Ela está completa, como disse um jornalista, completamente conspurcada pelo cara de laranja, aquele cara lá dos Estados Unidos. Mas agora vamos ao hino. O flautista é o grande André Campelo. Vamos lá.